Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma atualização profética importantíssima aqui no canal Tempo do Fim. Irmãos, eu ia fazer uma live, mas é melhor apresentar assim. Irmãos, eu quero que vocês vejam o vídeo que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês verem uma coisa muito assustadora. Vocês se lembram que a pandemia da pestilência 19 foi algo que eles criaram, foi algo feito deliberadamente, foi uma bactéria, um vírus, como eles dizem, que foi solto de um laboratório deliberadamente para fins de uma agenda. E os incêndios na Europa, e todos os incêndios que estão acontecendo, mas os incêndios em especial na Europa, este homem, ele mostra vídeos, irmãos, de pessoas falando que, escutem bem, primeiro, bombeiros não estão trabalhando para apagar o fogo. Não estão trabalhando para apagar o fogo. Bombeiros estão indo embora, estão evacuando as pessoas para que as pessoas não vejam que os bombeiros não estão trabalhando. E estão evacuando as pessoas para que elas fiquem sem casas, para que tudo queime e elas fiquem sem produção de alimento no campo, porque elas moram no campo. Então eles estão fazendo isso para que as pessoas fiquem sem alternativa de produção de alimento próprio. Ou seja, para cidades de 15 minutos, para que eles fiquem em cidades. Então, o número 1 é que os bombeiros não estão trabalhando, eles estão recebendo ordens de cima para não apagarem os incêndios. Segundo lugar, está aparecendo fogo de onde não tem fogo, ou seja, eles estão colocando fogo, eles estão incendiando propositalmente, irmãos. É uma agenda para fins da agenda climática, da escassez de alimentos, porque são produtores de alimentos ali, tem muitos produtores de alimentos, e eles estão perdendo casas e os campos. E eles vão comprar essas terras e vão dar para eles apartamentos. Então, esse é o número 2. Número 3, um político da Espanha, há anos atrás, ele falou deste incêndio que está acontecendo agora, ele falou há anos atrás, como ele sabia que esse incêndio iria acontecer neste local. Então, irmãos, é uma agenda para implementação da Agenda 2030, para trazer a marca da besta, para trazer escassez de alimentos, para fazer com que as pessoas sejam dependentes do governo, porque algo grande está vindo, que é a nova ordem mundial, Apocalipse capítulo 13, a marca da besta. Então, o que eles menos querem é que as pessoas fiquem no campo, eles querem tirar as pessoas para que as pessoas fiquem nas cidades, em apartamentos, em locais, fiquem empilhadas nas cidades. Irmãos e irmãs, a coisa é assustadora. A tradução é de inteligência artificial, porém, dá para entender. Quem não entender, vejam 2 vezes. É muito importante, é assustador o que está acontecendo. E ele coloca vídeos, irmãos, de pessoas que gravaram, que filmaram com o celular, caminhão de bombeiros indo embora, e eles dizendo, como é que vocês estão indo embora? Aí os bombeiros falam, não tem fogo, não tem fogo. Aí eles apontam, mas olha ali as labaredas de fogo, como que não tem fogo? Como que não tem? Aí eles começam a andar com o caminhão, quase atropelam as pessoas e vão embora. Simplesmente deixam queimar tudo. Irmãos, é assustador. Assim como foi a pestilência da pandemia, a pandemia da pestilência 19, que foi deliberadamente feito, esses incêndios estão sendo provocados deliberadamente. A coisa vai ficar feia, irmãos, porque com esses incêndios, como eu disse, agricultores, lavradores não produzem mais alimentos. Eles compram essas terras a preços baixos e os lavradores vão para as cidades. Então, escassez de alimentos, alta de preços. Outra coisa, vai alterar o clima, porque queimam a vegetação. Ou as árvores liberam clorofila, elas purificam o ar, e sem as árvores o clima fica mais quente e causa a desordem natural das coisas. Então, irmãos,
Nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo próximos da vinda de Jesus. Esta é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Vejam este vídeo, muito importante. Este homem não está mentindo, ele está falando a verdade. Eu já desconfiava disso. A própria mídia está mentindo. A própria mídia está mentindo, dizendo que pessoas estão se afogando por causa do calor, pessoas que estão morrendo, milhares estão morrendo por causa do calor, é mentira. As mídias são da besta, não se enganem, não se deixem enganar, e o governo não quer o seu bem. Então vejam este vídeo, compartilhem este vídeo com todos e se inscrevam no canal, ativem o sininho para que mais pessoas possam ver e se preparar, pois as coisas vão se intensificar no próximo ano, irmãos e irmãs, e ainda este ano. Ajudem nosso canal, obrigado àqueles que estão ajudando, ajudem nosso canal para mantermos essas atualizações e esses alertas que despertam pessoas para a urgência de um preparo para a volta de Cristo. Fiquem com o vídeo, Deus vos abençoe. Maranata, o Senhor logo vem. Como vocês estão? Vocês já sabem que tanto o governo de Pedro Sánchez quanto a União Europeia estão desesperados para regulamentar as redes sociais e a troca de informações. Dizem que é para proteger os menores, mas, na realidade, o que tentam é controlar a informação, controlar tudo para que não tenhamos relatos de primeira mão do que está acontecendo, por exemplo, com os incêndios que estamos vivendo agora na Espanha. Bem, tudo isso faz parte de uma agenda. Começou sendo a 21, agora é a 2030. Que busca a perda da propriedade privada, a perda da autossuficiência, que tudo seja controlado pelo Estado, inclusive o seu próprio sustento. E a renda mínima vital e mil coisas que buscam a dependência absoluta e o controle absoluto da população. Ou seja, uma ditadura que pode começar como branda, mas que, no fim, não é nada mais do que o controle total da população para que todos passemos a depender da bondade do Estado. O que buscam com os incêndios, além dos famosos painéis solares e tal, é acabar com a autossuficiência. Uma pessoa, um pecuarista que tem seu próprio gado, um agricultor que tem sua agricultura. As pessoas que vivem no campo, em geral, são muito difíceis de controlar e são pessoas que não precisam, a princípio, de nada, porque para seu sustento, tem a mão, tem a pecuária, a agricultura e uma vida independente. O que se busca é a dependência. Buscam acabar com esse sustento, por isso perseguem os agricultores, os pecuaristas, os autônomos. Buscam acabar com esse sustento para nos encerrar a todos em blocos gigantescos de cidades e para que passemos a ser dependentes do Estado e sejamos dominados pelo poder absoluto. Sei que muita gente pensa que isso é teoria da conspiração, mas vou mostrar a vocês um monte de vídeos e um monte de provas, com as quais fica claro que não tem nada de conspiração nisso. De fato, vocês verão, porque cada vez que postam algo nas redes sociais que foge um pouco do normal, vêm os bots típicos te insultar e atacar. Que interesse você teria em que isso fosse real? Nenhum, não é? Pois esses bots também não são reais, mas enfim, o que buscam é te desacreditar para acabar. Com a independência ou para acabar controlando a informação. É isso o que buscam. Vamos começar com a série de vídeos porque eu acho importante que vocês os vejam. Olá, boa noite, José Carlos. Olha, vou te contar uma coisa. Estou em Lanzaíta, para onde nos mandaram porque não dá para ir pelo outro caminho. Nos mandam diretamente em direção a Arenas e depois ir para a estrada da Extremadura. Parei aqui em Lanzaíta um momento e estava falando com um amigo do povoado e ele me contou o seguinte. Hoje de manhã, ele conseguiu ir de moto até Casa Bierra por caminhos, porque não deixavam ir de carro. Ele entrou pelos caminhos e foi até a piscina de Casa Bierra, a piscina que fica na parte de cima do povoado. E encontrou lá uns 100 brigadistas sentados mexendo no celular. Ele disse, droga, devem estar descansando, e vários caminhões parados, caramba. E estes aqui, disse, bom, devem estar descansando. Ele entrou por um caminho, subiu para buscar o fogo e chegou até o caminho, até que encontrou o fogo. Disse, e aqui não tem ninguém. E o fogo descia, mas descia devagar, porque ele ia descendo. Ele dá a volta, volta para baixo, uma patrulha florestal o para e meu amigo diz,
Vocês sabem onde está o fogo? Dizem. Não, não, diz. Mas então o que aqueles ali embaixo estão fazendo? Dizem. Não, não, é que temos ordens de não fazer nada. Ele diz. Não brinca. Ordens de cima para não fazer nada. Ele continua andando, continua descendo e encontra a polícia e pergunta a eles. Escutem, os florestais me dizem que têm ordens de não fazer nada. Dizem. Sim, sim, que não vão fazer nada. Ele continua descendo, chega até o quartel da Guarda Civil, onde havia um monte de guardas civis, e encontra um amigo dele que é de Gavilanes e que é sargento. Ele vai até ele, começa a conversar e pergunta. Ei, os florestais e a polícia me disseram que vocês têm ordens de não fazer nada. Ele diz, sim, e o que vou dizer agora é ainda mais grave. Ele diz, sim, sim, temos ordens de não fazer nada e temos ordens de evacuar os povoados para que as pessoas não vejam que não estamos fazendo nada. Ou seja, pode esquecer que vão te ajudar. De jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo. Ou seja, eles têm ordens de cima. Como pegaram o incêndio, o Estado assumiu, então tem a ordem de evacuar todo mundo para que ninguém os reclame por uma única morte, e evacuar todo mundo para que ninguém veja que não estão fazendo nada e não vão fazer nada. Tudo vai queimar sem que movam uma palha. E um brigadista diz que os aviões e os helicópteros estão fazendo teatro, literalmente um teatro, para que as pessoas vejam um helicóptero ou alguns helicópteros para lá e para cá. Mas isso é apenas um teatro, que tem ordens de não fazer nada e que tudo queime, que isso não faz diferença para eles. Ou seja, cara, estamos em mãos que, valha-me Deus, que porcaria. Se vocês repararem, uma das coisas que mais surpreende bom, já não, claro, eu sei lá, sejam as enchentes de Valência, os incêndios do ano passado, em qualquer desgraça o que mais surpreende é a atitude daqueles que deveriam ir salvar. A UME, Defesa Civil, etc, etc. Como eles ignoram tudo, ontem mostramos em um vídeo, e como assim que desalojam, eles vão embora. Ou é algo absurdo, porque sim, logicamente, você pode desalojar crianças, pode desalojar idosos, pessoas dependentes, mas as pessoas que podem ajudar a apagar o incêndio, para que desalojá-las? Sim, muito fácil para que não haja testemunhas e para que esse incêndio continue e arraste tudo, que é o que buscam com as propriedades de todo mundo. Hoje há muita gente que perdeu suas casas, não só teve o monte ao redor arrasado, mas perdeu suas casas. E vejam o que encontramos nas redes sociais. Aqui no pé do fogo, sem ninguém da UME, apenas o pessoal da cidade, que são os que ficaram para tentar salvar algo. Aqui vocês veem, o pessoal da cidade, nem a UME, nem a Casa do Chapéu, os 100 que ficamos, 50, o que sejamos do povo e dane-se, que queime, mas não será por nossa causa. Vamos tentar tudo o que pudermos. Merda com essas administrações e a casa do... Aí vocês têm um exemplo. Querem mais? Vamos lá, vamos para o próximo. Com licença, com licença. Vocês são o mesmo caminhão que vi lá em cima ou é outro? É o mesmo? E já na linha de cima, no que é a via, lá não tem ninguém. Lá já não tem ninguém. Então, onde vocês vão esperar o fogo quando ele chegar? O fogo e não se grave. O fogo está ali. Você não viu as chamas? Olha, não estou gravando você. Não, que você vai me atropelar. Que pariu, hein? Olha onde estão as chamas. Olha elas. Olha as chamas onde estão ali. Vocês estão indo embora, tá. Vocês estão indo embora, tá. Muito bem. Que maravilha. Isto é a UME. Que pariu vocês. Aí vocês têm outro. Querem mais? Mais. Estou agora em Sotilho de Ladrada. Temos um pirocúmulo em cima. E nos ordenaram abandonar a extinção absolutamente a todos, a todas as equipes. UME, nós, todos. O incêndio está, evidentemente, fora da capacidade de extinção e arrasando tudo. No momento, acabaram de queimar, impossível defendê-las, acabaram de queimar 150 casas no condomínio que fica entre Ladrada e Sotilho. 150 casas. Incrível. Eu nunca vi isso. Mas... outro, eu também não posso ir embora. O que vamos fazer? Vamos embora logo que você vai nos expulsar em meia hora. Vamos lá. A
casa está queimando. Eu não vou embora. E eu não, eu também não vou embora. E alguns podem dizer: isso é coisa do PSOE, é coisa de todos. Vi essa do PP, André Levy, pouco tempo atrás falando de clima cambiático. Clima cambiático. Inclusive no próprio testemunho deles, dizem que é um carro elétrico. Do que estamos falando? Ou que detiveram um pirômano, mesmo que seja falso, porque diziam que a Polícia Nacional afirmava num tweet que um pirômano tinha queimado, provocado 15 incêndios. Vamos ver do que estamos falando. Mas todas as administrações estão metidas, não importa se é PP ou PSOE, é o mesmo, porque estão todos na mesma. Aqui vocês têm mais provas. Bom dia, seguidores do Gran Palomo. Aqui estamos de novo, outra vez, a mesma história de sempre, como no ano passado, com esse grande incêndio que assolou a província de Ávila, em Casa Vieja, indo em direção a Burgo Rondo e tal. Em primeiro lugar, um abraço solidário a esse povo que está passando por dificuldades lá por causa desses grandes incêndios. E você, Mano Eco, continua fazendo a mesma coisa. Sem vergonha. No ano passado, você dizia que tinha uma operação fora de série. Acontece que está pior que no ano passado, e agora cada ano será pior. Você deu tudo para a Treguiça, que vai ficar com todas as brigadas. E esse é o maior erro que você vai cometer, porque eles só querem devorar o orçamento. O grupo Treguiça vai estragar tudo, como já está estragando. Este é um aviso que estão te dando. A cada ano os incêndios serão piores e você não coloca um remédio sequer, porque você é um vigarista que só serve para encher o saco, que se vou fazer, se vou deixar de fazer, e o que você não faz é nada. No ano passado aqui, você já viu o que aconteceu aqui em Montbeltrán, na caverna, um incêndio grandíssimo, e não se passaram nem 365 dias e você continua fazendo a mesma coisa. Você não passa de um sem vergonha. Vá se ferrar, que você não serve para nada além de mamar. É só isso que você faz, sem vergonha. Este vídeo eu dedico aos rapazes da Cueva del Águila. Pura força aos rapazes que trabalham lá. Um abraço para o pessoal da caverna. Bom, como verão, Mano Eco é um autêntico personagem em Castela e Leão, um personagem inútil. Eles também estão metidos nisso, não só Pedro Sanches. Mas aqui há uma imagem que me chamou a atenção. Vocês sabem que em um dos incêndios, agora, perdoem, mas não me lembro em qual, acho que um em Madrid, na província de Madrid, uma câmera de uma casa particular gravou a velocidade com que o incêndio chegava à sua casa, um vídeo de 8 ou 9 minutos. Mas nesse vídeo de 8 ou 9 minutos, como a gente que presta atenção em tudo, há uma imagem que chamou a atenção. Como de repente aparecem abaixo do incêndio que estava na parte de cima da montanha, aparecem como do nada dois focos. Vocês verão aí enquadrado na imagem. Na imagem à direita, verão que está marcado com um quadrado vermelho. O vídeo é este. Ok. Curioso, não é? Que de repente, do nada, surja isso. E como há pessoas, embora haja pouca memória em geral, há gente que tem muita memória, mas muita. Lembra de coisas ou frases curiosas ditas por Pedro Sanches na campanha eleitoral de Castela e Leão. Isto foi compartilhado por Pablo Coração Alado, um seguidor do Twitter e do YouTube a quem cumprimento. E é importante ver o que Pedro Sanches dizia naquela campanha eleitoral de Castilha y León. Atentos, hein? Porque já sabem que, como diziam, na política não existem coincidências. Se neste próximo verão, pelas circunstâncias que sejam, ocorrer de novo uma tragédia na forma de incêndio florestal, vocês querem Mano Eco à frente da junta de Castilha y León ou querem Carlos Martínez? Vocês querem para os próximos 4 anos, enquanto a população de Castilha y León sangra, vendo todos os jovens partirem pela falta de oportunidades,
De novo Manueco ali à frente da junta de Castilha y León ou Carlos Martínez lutando para que se criem oportunidades em cada uma das províncias, em cada um dos territórios de Castilha y León. Que coincidência, não é? Que ele nos dissesse que falava de incêndios. Caramba, é curioso. Se pela circunstância que seja, neste próximo verão houver incêndios em Castilha y León, quem vocês querem? Manueco ou outro? Eu não quero nenhum. Bem, por outro lado, vem a questão da Agenda 21 e da Agenda 2030. Vocês precisam estar atentos às legendas porque está em inglês. Porque entenderão muitas coisas do que está acontecendo agora. Mudar o sistema político e econômico do mundo para um de coletivismo total. E para fazer isso, as pessoas não podem ter permissão de ter independência. Elas devem ser dependentes do Estado para tudo. Caso contrário, elas não serão facilmente controladas pelo Estado. Isso significa que elas não podem ter propriedade privada, na maior parte. Elas não podem ter terra própria. Elas têm que viver, preferencialmente, em prédios altos, que são fornecidos a elas pelo Estado como um benefício, por assim dizer. Oh, que bom, conseguimos um apartamento grátis. Mas eles querem, essas pessoas no topo querem que todos os humanos sejam dependentes da benevolência do Estado. Isso significa que eles não querem ninguém morando no interior. Alguém que tenha alguns acres de terra e seu próprio suprimento de água e possa cultivar sua própria comida e esse tipo de coisa, ou ter algumas ovelhas ou algumas galinhas. Essas pessoas são uma ameaça à sociedade coletivista porque elas não vão recorrer aos políticos e dizer: por favor, me alimente, por favor, me vista, por favor, me dê abrigo. Elas tendem a ser independentes. Esse é o segredo por trás da Agenda 21. Eles querem as pessoas fora do campo. Eles querem corporações lá fora cultivando toda a comida e esse tipo de coisa. Mas eles não querem ninguém vivendo por lá, porque dessa forma não podem ser controlados. Para controlar a humanidade, temos que levar todos para as grandes cidades. Temos que aglomerá-los e empilhá-los, torná-los dependentes da comida do Estado, de sua energia. Segredo sujo. O que muitos ainda chamam de desenvolvimento sustentável ou objetivos verdes não passa da continuidade de um projeto de controle total. Bem, este vídeo que vocês viram, quem está falando é Edward Griffin, que explica que os documentos, o que era chamado de Agenda 21, Agenda 2030, é o plano mestre para controlar ou transformar o sistema político e econômico mundial em um coletivismo absoluto. Segundo Griffin, a Agenda 21 nasceu no seio da ONU com um objetivo explícito: concentrar a humanidade em grandes cidades e torná-la completamente dependente do Estado. A lógica é simples e fria. Enquanto as pessoas viverem no campo, com alguns hectares, seu próprio sistema de água e a possibilidade de cultivar seus alimentos, não precisam implorar ao Estado por comida, roupas ou abrigo. Essa independência é intolerável para aqueles que buscam o controle total. Por isso, o plano exige retirar a população rural de suas terras. Uma vez empilhados em centros densos, hoje acredito que são chamados de cidades de 15 minutos, os cidadãos dependem do Estado para absolutamente tudo: comida, energia, água e moradia. O Estado se torna o único provedor e, portanto, o único dono de suas vidas. Griffin resume sem rodeios. Para poder controlar a humanidade, eles precisam nos colocar todos nas grandes cidades. A Agenda 21 não desapareceu, foi reescrita e relançada sob o nome de Agenda 2030. O que antes era apresentado como um plano para o século 21, agora é vendido como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com data de validade em 2030. O fundo é o mesmo: inventário e controle de terras, água, minerais, produção de alimentos, energia e até mesmo pessoas. Um método concreto que já estamos vendo em ação: a criação ou o aproveitamento de incêndios florestais massivos. Quando as terras queimam, os proprietários são forçados a abandoná-las. Então, as grandes corporações chegam e as compram a preço de banana. O resultado é uma vitória dupla para o plano. Retira-se a população independente do campo e concentra-se a propriedade dos recursos produtivos em poucas mãos alinhadas com o poder globalista. Por isso nos deparamos com o que está acontecendo. Que a UME não ajuda, que o Estado não ajuda, que te dizem que há não sei quantos hidroaviões e não há,
que te dizem que não usam uns helicópteros russos de combate a incêndios porque devido aos bloqueios à Rússia não há peças de reposição, porque tudo parece funcionar ao contrário e, por cima, te dizem para ir embora. Para quê? Para que você mesmo abandone a sua propriedade e que arrastem com ela. Agora chega o ponto. Você acredita em mim ou não acredita? Você acredita nisto ou não acredita? Bom, isso é com você ou é com quem se deixa pisotear. Mas todas as provas e todas as evidências nos levam a pensar tudo isto. Há um tempo eu pensava ou há pouco podíamos pensar. Bom, isto acontece de vez em quando, mas cada vez acontece com maior frequência. La Palma, Valência, incêndios do ano passado, incêndios que tivemos, incêndios de Tenerife, lembrem-se dos incêndios de Tenerife, que creio que foram em 23. E repito, tudo com o liquidador Sánchez no governo. Dos 10 maiores incêndios da história do século XXI na Espanha, 8 ocorreram com Sánchez no governo e com estes que estamos vendo agora provavelmente já sejam 9 ou os 10, quem sabe. A crise climática é uma crise de saúde. As emergências humanitárias relacionadas com o clima estão a aumentar em escala, frequência e intensidade. O quê? As calamidades, ele disse que serão mais frequentes e mais intensas. Não são essas as palavras do livro O Grande Conflito? Vejam quem está por trás. Papa Leão XIV manifestou solidariedade e pediu orações pelas vítimas dos incêndios florestais na França, na Espanha, além de agradecer o trabalho dos socorristas. Mas os socorristas não estão trabalhando, então tudo é uma mentira, uma farsa. Notícias do Vaticano, Leão XIV, a dimensão religiosa é essencial para enfrentar a crise climática. Eles estão causando esses incêndios para levar avante a sua agenda e trazer uma única religião global. Tudo é controle.